E Bruno Henrique foi absolvido da acusação de manipulação de resultados, de manipulação de cartões. E o MP recorreu e ele ainda não está livre. Vamos ver o que pode acontecer em mais um caso aí onde apostas e comportamento de jogadores maculam o futebol. Vamos lá, a matéria aqui do UOL, escrita por Igor Siqueira. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com recurso para reverter a decisão judicial que não levou adiante a acusação de estelionato atribuída a Bruno Henrique do Flamengo. O movimento faz parte do processo criminal no DF que trata do envolvimento do jogador com uma aposta feita pelo irmão dele, Vander Nunes Júnior. A mobilização do MP é para tentar convencer o juiz do caso que o juiz do caso cometeu um erro a não enquadrar Bruno Henrique por estelionato. O jogador foi só formalmente imputado por manipulação de resultados esportivos, o que é uma conduta com pena bem mais leve. Então vamos lá. A petição feita pelo MP hoje também rebate o fato de Bruno Henrique não ter recebido qualquer medida cautelar, como pagamento de fiança ou proibição de anunciar sites de apostas. Por isso, o MP classificou a decisão mais recente como duplo equívoco. O andamento do caso na Justiça Comum, no entanto, não impede que o jogador seja punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, que pode definir pela suspensão dele. Bruno Henrique já foi denunciado e pode até pegar 2 anos de gancho. O que faltou no processo? O ponto é que o magistrado já tinha afastado o estelionato por entender que faltava no processo representação formal das casas de apostas que se sentiram ofendidas pelos atos de Bruno Henrique. Abre aspas, a representação deve ser apresentada por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio deles, pelos seus dirigentes ou sócios gerentes, mencionou o juiz Fernando Brandini Barbagallo em decisão proferida em 28 de junho. Ele ainda sublinhou que, no caso dos autos, não foram apresentadas repressão qualquer das empresas vitimadas pelas condutas imputadas. Ou seja, ele foi imputado como manipulação de resultado esportivo por conta do que aconteceu, mas não por estelionato, não como se ele desse um golpe. E eu vou tentar explicar aqui no meu pouco conhecimento jurídico que você só dá um golpe em alguém, e quando você dá um golpe em alguém, esse alguém te denuncia e aí vai acontecer todo o trâmite jurídico, o inquérito que vai apurar se você realmente lesou essa pessoa. Como as empresas de apostas que supostamente teriam sido lesadas pelo estelionato de Bruno Henrique, no caso, usar a sua função de jogador para dar prejuízo financeiro à casa de apostas, garantindo que um cartão seja tomado e renda oferida por outra pessoa, só que as casas de apostas não reclamaram. Ao não reclamar, a não ter uma parte reclamante, a justiça simplesmente disse, estelionato não cabe aqui. O que eu acho uma decisão bem sensata. Não conheço tanto de direito assim, mas vejo como uma decisão bem sensata, mas o Ministério Público discorda e vamos ver o que o Ministério Público discorda. Uma coisa que eu também discordo é você não ter dado like ainda. Dá um like nesse vídeo e vamos seguir na matéria desse vídeo. Enfim. No entanto, agora vamos à versão do MP, porque o MP acha que tem que ser estelionato. Pontua na manifestação recente que o alerta de monitoramento do mercado de apostas feitas pela Associação Internacional de Integridade das Apostas deveria ter sido considerado. Os promotores, no caso, batem na tecla de que os sites de apostas têm empresariais um sistema permanente de gestão voltado à identificação e posterior comunicação de golpes, dos quais são alvos as autoridades públicas responsáveis pela persecução de tais fatos. O trecho da petição do MP. Percebe-se assim o interesse das bets em promover justiça e cooperar com as autoridades públicas e por meio de colocações equivalentes e por terem remetido à autoridade policial os dados que serviram de substrato para o esclarecimento dos fatos e a identificação dos autores do crime de estelionato que se está tratando. As empresas vítimas assentaram seus interesses na persecução penal de forma induvidosa, não oferecendo margem para a interpretação dada ao julgador de origem quanto à não suficiência dessa afirmação para fim de admiti-las como representação. Ou seja, segundo o MP, esse monitoramento de apostas que entregou esses dados
para provavelmente para a polícia e ao Ministério Público, já seria essa pessoa lesada fazendo a denúncia a Bruno Henrique. Acho uma forçação de barra, mas tem realmente algum sentido. Resta saber se eles simplesmente entregaram esses dados, investigue aí, ou se eles entraram realmente com uma ação contra Bruno Henrique, o que eu acho difícil. Afinal de contas, essas bets, elas querem a limpeza e tal, mas elas patrocinam jogadores do mesmo jeito, então não dá para confiar tão bem assim não. O UOL apurou que a defesa de Bruno Henrique e de outros denunciados inicialmente entende que houve falha no processo por parte do MP. Advogados ligados ao caso concordam que casas de apostas individualmente deveriam ter formalizado a representação citada pelo juiz como exigência para apontar estelionato. Enquadrado só no artigo que trata de manipulação, Bruno Henrique se vê diante de uma acusação que rende pena de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. A argumentação de manipulação se dá pelo fato de supostamente ter tomado o cartão amarelo de forma proposital no Flamengo e Santos do Brasileiro de 2023. Com essa informação, o irmão dele teria feito as apostas. Bem, acho que é uma pendênciazinha jurídica, é um detalhe, mas é um detalhe que para mim vale muito. Se não teve quem o denunciasse, não tem por que imputar crime. E a gente já conhece o comportamento do Ministério Público quando se trata de esporte. Muita gente querendo aparecer, muita gente querendo fazer carreira política. Não sou flamenguista para fazer uma defesa aqui efusiva de Bruno Henrique. Se ele foi realmente culpado por essa manipulação de resultados, tem que ser punido na esfera criminal e na esfera esportiva. Agora, a gente precisa seguir as regras. Se você me rouba e eu não te denuncio, a justiça não pode fazer nada. A justiça não pode simplesmente dizer, vai em cana do mesmo jeito. Salvo questões de flagrantes, é um exemplo que não é tão bom assim, mas para o estelionato isso é muito sério. Vamos ver aí como isso se encaixa. Afinal, dizem que de fralda de bebê, cabeça do juiz e barriga de mulher, ninguém sabe o que vem. Vamos aí a seguir acompanhando os próximos passos dessa apuração contra Bruno Henrique. Beleza? É isso. Tô deixando aqui 2 vídeos que tratam sobre futebol brasileiro. Clica lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.